muito mais fácil viverem uma sexualidade virtual do que estar entre pessoas. Eu vi que as pessoas que têm compulsão sexual, compulsão pornografia, chega um ponto que tem tudo menos prazer. A dor é muito maior. E é como um viciado em cocaína, que a cocaína já não faz o efeito bom e o rebote vem violento, mas não consegue parar. E isso não é à toa que se compara, né, historicamente, né, os manuais principais da psiquiatria comparam a compulsão sexual com os modelos de dependência e que uma das vias de busca por pornografia é o que a gente chama de busca por sensações, né? Sensation Imediatas. seeking, exatamente, que é a lógica de eu estou sentindo pouco, tá tudo um pouco cinzento e eu eu preciso forçar cada vez mais em quantidade e em intensidade para sentir alguma coisa, o que é par e passo aí com impulsividade. Porque você põe um patamar que você não vai alcançar sempre, né? Eu tratei muitas meninas de programa e poucos garotos de programa. E tem uma coisa interessante que eu comecei a tratar uma, não sabia, mas... E aí, como eu acho que se sentiu bem, eu recomendava para as outras. Então, acabou um N muito interessante. E aí, o que me surpreendeu, Gabriel, é que a maioria não gostava de sexo. Tá. Porque elas falavam assim... e os que faziam cinema pornográfico, né? Porque tinha uma indústria muito forte... Aí que era uma coisa insuportável. Que elas falavam, você não tem noção quantas vezes tem que fazer aquela cena, é insuportável. E todas tinham a fantasia, tipo assim, quando eu puder eu saio. Não quero mais. Não quero mais, não suporto mais, tenho nojo. Porque era uma coisa que pra gente parece uma performance, pra eles aquilo ali e geralmente tinha uso de droga pra continuar, porque uma cena é gravada 8 vezes, isso até numa novela também. Uma cena é gravada, né? É típico da indústria, não se vai de uma vez só. E aí o cara para na época, antes de Viagra, desses remédios para disfunção erétil, você tinha aquelas injeções que se aplicava direto. E era um tal de injeção. Eu falei assim, doutora, se a senhora fosse a um set de gravação, a senhora talvez nunca mais fizesse sexo só de passar um dia no set de gravação. E todos, e tinha um índice de suicídio maior entre eles. Para você ver que essas pessoas estão longe de estar felizes. E todos iam porque falavam assim, não, você vai ter um ganho bom e não sei o quê. Não tem nada de ganho bom. Acaba desenvolvendo outros vícios, até para aguentar aquele ritmo, né? E eu vi muita gente sofrer com isso, assim. E chegar a um ponto ali entre 35, 40 de estar deprimido. A maioria começava com uma depressão e não quero mais saber. E ao mesmo tempo tinha uma questão financeira que não foi vista e preparada para outra possibilidade. Tem uma fala de psicopatologia clássica, puxando a sardinha para esse outro campo de interesse meu, que diz que todo comportamento humano pode se degenerar em vício, né? Enquanto é um comportamento mediado por escolha, né, por livre-arbítrio, por deliberação, pode ser prazeroso, ou quando aquilo deixou de ser prazeroso, você consegue conter por meios próprios. Agora, quando isso é circular, né, quando é vicioso, né, e aí a derivada clínica disso é que é o sofrimento, a angústia, um excesso de comorbidade psiquiátrica, enfim, um declínio, né, da vida da pessoa, ou quando precisa ficar excessivo por razões que são comerciais, né, quando isso é um trabalho, aí você já desvinculou completamente da sexualidade via de prazer. Saudável. Exatamente. Digamos assim, não falo nem normal, mas saudável, né? Você falou que 3/4 homens, Sim. 1/4 mulheres. Esse aumento das mulheres, você atribui a quê? Porque as mulheres estão bebendo mais já há muito tempo, né? Eu acho que sociologicamente tem um pouco a ver com a liberação da sexualidade feminina, o que é ótimo, por um lado. Claro, tem que liberar.
tinha uma época que a gente quase não tinha mulheres no ambulatório, não porque não existissem queixas sexuais em mulheres, mas porque mulheres não sabiam algo a respeito da própria sexualidade e sequer sabiam, e às vezes ainda não sabem que podem sentir prazer. Então eu acho que tem a ver com as mulheres poderem ser mais livres no mundo, né, o que é a parte desejável da coisa. Agora, por outro lado, primeiro, né, todo esse material ele é feito pensando, né, no desenvolvimento sexual de um homem, né, e segundo, populações mais jovens, né, então não é nem só um aumento entre mulheres, é entre mulheres jovens, porque aí cai nesse mesmo cabedal de falta de informação ou de famílias um pouco mais tradicionais ou com uma moralidade muito rígida, e aí a menina, talvez até mais do que o menino, né, vai poder falar disso menos na família ou dentro de grupos de amigos e acaba buscando essa via que, como a gente estava dizendo, é a via mais fácil, a mais prática, a mais acessível. Infelizmente, né? Dentro dos teus estudos, existe um perfil de profissões? Boa pergunta. Vou São te dizer... mais propensas, digamos assim. Eu vou te dizer que não necessariamente, né? Não necessariamente por profissão, mas provavelmente por outros critérios que são faixa etária, né? Então a gente recebe, bom, talvez, né, não seja ainda uma profissão, mas muitos estudantes, né, pessoas que estão se formando, né, para quaisquer profissões, pensando que é um momento de desenvolvimento da sexualidade e que o próprio corpo ele já instiga um pouco mais a pessoa a ter bastante sexualidade, além da curiosidade natural do jovem em relação ao mundo, né? Mas provavelmente é o que você disse, né? Profissões que estão ligadas a sexo, né? Direta ou indiretamente, né? Profissionais sexuais ou atores, atrizes, a gente recebe às vezes, mas te digo que tem de tudo, assim, né? Aliás, talvez te diga que quanto mais exigente é a vida da pessoa, pessoas de profissões de alta performance acabam precisando de um pouco mais desse escape ou já tem mecanismos que são de uma impulsividade própria e intrínseca, então podem ter a impulsividade sexual também. Então, o que você está dizendo é que muitas pessoas, por vezes, procuram o sexo até como um ansiolítico? Exatamente. Como uma válvula de extravasar ansiedade, estresse, sei lá. Sim, a literatura até fala, né, em uso de pornografia como escapismo. Né? Até certo ponto, né, muito válido. As pessoas acho que precisam cada vez mais de regiões protegidas, né, de um mundo de excessos. Mas que regiões protegidas e que uso se fará delas talvez seja o X da questão. E é comum, Gabriel, ter associação de pornografia, compulsão sexual com outros tipos de vício? Por exemplo, aí a curiosidade minha, com vício em jogos, por exemplo, que hoje a gente sabe que a gente está vivendo uma pandemia que eu achei que era só no Brasil, por percepção, não tem nenhum dado oficial nem científico, mas andei viajando a trabalho e percebi que a coisa está muito parecida, não é uma questão só aqui. Tem o que a gente chama desses perfis poliimpulsivos, né, que de alguma maneira tem impulsividade sexual e também podem ter impulsividade alimentar, né, compulsão alimentar, ou busca por experiências com substâncias, sejam substâncias lícitas, né, tipo medicações psicoestimulantes ou ilícitas, né, drogas aí de abuso, outros comportamentos impulsivos, tipo jogos, também bastante frequente, a gente vê. Impulsividade comportamental, por exemplo, associação de impulsividade sexual com TDAH, né, déficit de atenção e hiperatividade. A própria impulsividade é um dos domínios diagnósticos do TDAH. Uns mais, outros menos, mas os que têm a impulsividade bem marcada, né? E também quadros depressivos e ansiosos, né? Porque de alguma maneira a pessoa está mais reclusa ou pelo humor baixo da depressão ou pela própria ansiedade de exposição, né, ligada aí aos transtornos de ansiedade generalizada, ou fobia de exposição. Fobia social também, né? E acaba que ficam mais reclusas e é muito mais fácil, no sentido de ser mais imediato para elas viverem uma sexualidade virtual do que estar entre pessoas. Então também é um sintoma, por assim dizer, né? Um índice
de outros quadros psiquiátricos ou comorbidades psiquiátricas que, tanto com quadros impulsivos como com quadros psiquiátricos gerais, é a regra da compulsão sexual. Imagine dirigir um carro de Fórmula 1 no meio de uma cidade com trânsito caótico igual São Paulo. É exatamente assim que funciona o cérebro de nós que temos TDAH. Você tem um potencial incrível, ideias brilhantes, um coração cheio de boas intenções, mas parece que sempre está preso. Os planos ficam no papel e a vida não anda. Até as coisas mais comuns parecem tarefas impossíveis de serem cumpridas. Mas não precisa mais ser assim. No meu curso Superando o TDAH, eu pego na sua mão e mostro passo a passo como transformar a inquietude de uma mente em uma força poderosa que trabalha sempre a seu favor. São mais de 30 anos de experiência compilados em um método simples e direto para você desbloquear o verdadeiro poder do seu cérebro, transformando cada pensamento disperso em uma peça-chave para atingir objetivos que antes pareciam impossíveis. Se fizer sentido isso para você, conheça o curso agora mesmo.